O Suspiria de 2018 é, sem sombra de dúvidas, um filme com um desafio dificílimo a cumprir. Afinal de contas, ele é um remake do clássico essencial do gênero de terror da década de 70, dirigido pelo Dario Argento, que por si só é um filme revigorante. Até hoje ele é muito marcante por conta do seu visual, das suas cores fortes, da sua temática instigante. E aí a gente fica se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito desse novo Suspiria? E é por isso que a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Este aqui é um dos meus filmes mais esperados dos últimos anos. Eu esperei o ano passado todo para assistir esse filme, era o meu filme de terror que eu mais esperava em 2018. Acabei não assistindo porque teve uma confusão danada aí, falavam que ia lançar aqui no Brasil, não lançaram, só fui assistir o filme recentemente, por isso que eu não gravei nada sobre ele até então. Antes de mais nada, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, para mais novidades aqui sobre o canal e sobre cinema em geral, além de muitas novidades aí para o ano de 2019. Eu resolvi trazer o novo Suspiria aqui para esse quadro. Que diabo de filme é esse? Eu tenho consciência de que muita gente sabe desse filme, mas por conta dessa confusão de lançamento aqui no Brasil, etc., eu acho que o filme ainda assim vai passar despercebido por muita gente. E não deveria, e eu vou explicar por quê. Já deixando claro para vocês que eu achei o filme fenomenal, e vai ser definitivamente um filme que não vai agradar todo mundo por vários motivos, principalmente talvez por fãs do original, porque esse aqui tem uma roupagem, um ponto de vista, uma pegada diferente da versão do Argento. Para você que ainda não conhece esse quadro, na primeira metade eu falo sem spoiler, então se você ainda não viu o filme, relaxa, vou falar mais superficialmente. Quando eu for passar para a zona de spoiler, eu aviso para vocês. O filme original é de 1977. O Dario Argento imprimiu um visual ali sensacional que é marcante até hoje. Ele usa as cores de maneira muito forte, muito até saturadas, né? O vermelho, o azul, o amarelo em alguns pontos também. A história também tem elementos sobrenaturais implícitos ali que vai crescendo de maneira relativamente devagar, não entregando tudo desde o início e deixando essa tensão como um ingrediente essencial para a trama. E o filme de 2018, dirigido pelo Luca Guadagnino, tem uma pegada diferenciada e, para mim, esse é o grande aspecto, esse é o grande mérito desse filme. Porque imagine só, se a gente já tem um clássico de 1977, que é relembrado até hoje, eu fui rever o filme esses dias e o filme até hoje é atual, justamente por conta dessa atmosfera e o visual. Para que fazer uma nova versão e pegar quase que quadro a quadro e fazer uma homenagem? Eu acho que o filme perderia a relevância, perderia até o significado. Então o Luca Guadagnino e a equipe dele trouxe uma nova versão, uma nova roupagem, e a própria história já condiz com isso tudo. A premissa lembra muito a original. A gente segue uma jovem bailarina, Suzy, americana, e ela tem o sonho de estudar em uma academia de balé lá na Alemanha. Então ela viaja para a Alemanha, vai fazer o teste, acaba passando no teste, impressionando as professoras lá daquele lugar, inclusive a Madame Blank, que é a bailarina interpretada pela Tilda Swinton, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa interpretação magnífica da Tilda Swinton, que aqui é imponente, enigmática e faz jus à sua carreira extraordinária. No de 77, as comparações são inevitáveis, a gente tinha crescente bem lento. O filme antigo, original, ele tem uma duração bem menor, ele tem cerca de 1h30 mais ou menos. Esse aqui tem quase 2h20, então a gente tem mais aí quase 50 minutos de material. Na versão do Argento ele fica ali quase que 70%, 80% da projeção, construindo aquela tensão, sem entregar muita coisa. Você sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo, mas mesmo assim nada é mostrado muito gratuitamente. Nesse aqui, desde o início, eu diria aí, desde os primeiros 20, 30 minutos, você já tem uma amostra relevante dos elementos sombrios e densos do filme. Outro ponto
ponto pro Guadagnino é ele não dar Ctrl+C, Ctrl+V no visual tão marcante do original, porque aqui o visual ele é mais simplório, até relativamente granulado. A história inclusive se passa em 1977, no mesmo ano que o primeiro filme foi lançado. Agora, por exemplo, um recurso que é bem característico daquela época e que ele reaproveita aqui nessa versão são aqueles zooms repentinos em um determinado personagem. A trilha sonora composta pelo Thom Yorke, vocalista do Radiohead, cai muito bem aqui na atmosfera do filme. Aquela voz melancólica, os pianinhos, ou então aquele som mais pesado, aquele boom mais energético. Apesar de que o silêncio nesse filme aqui é muito importante. Muitas vezes a trilha sonora é cessada e dá lugar aos diálogos bizarros, ao comportamento estranho dos personagens. E o design de produção ajuda muito, até nos figurinos das professoras e tal, você olha assim e fala, rapaz, eu não queria ter aula com essa mulher não. E apesar do filme até aproveitar aí um ou outro elemento como a premissa do original, a dinâmica, como eu disse, é bem diferente. Por exemplo, assim como o espectador desde o início já tem noção do perigo que ronda aquele local, as alunas, as professoras, a protagonista, feita pela Dakota Johnson, que tá bem aqui no filme também, né? Foi estereotipada aí por conta dos 50 tons de cinza, mas aqui, mesmo que bem no início ela se mostra relativamente perdida, esse estereótipo já é quebrado, porque aí a gente já vê uma personagem que possui muito mais camadas do que parece, inclusive camadas sombrias de um passado que de vez em quando a gente vê uns flashbacks que não foi um passado tão fácil assim, e as intenções daquela protagonista, elas são meio nebulosas e sabendo, assim como o espectador, que as coisas não são exatamente normais naquele lugar. E é nesse ponto aqui que eu falo pra você que ainda não assistiu o filme, parar de ver o vídeo, que eu vou entrar na zona de spoiler, porque eu preciso explorar alguns elementos até o final. Então vai lá ver o filme e depois volta aqui. Um elemento essencial desse filme, que eu acho que colabora muito com a qualidade dele, é a presença da Tilda Swinton. Né? Não só o papel dela é importantíssimo aqui, como a Madame Blanc, né, que é aquela presença que é imponente, que é estranha, bizarra, com o aspecto físico da Tilda Swinton, mas não só isso, como também na sua interpretação. Diferente aí de atores que muitas pessoas endeusam e tal, nenhum problema, vai lá endeusa. Mas a Tilda Swinton, 80-90% dos papéis, ela é estranha, ela é bizarra, mas ela consegue aplicar características diferenciadas nos papéis, e esse aqui não é diferente. Ela é aquela professora que ela tem coisas omissas, ela tem uma atmosfera sombria, mas ao mesmo tempo ela abraça suas alunas, ela tem aquele instinto materno. E a genialidade da atriz não para por aí não. Ela não só interpretou a Madame Blanc, como também ela faz o papel do terapeuta, sabe? Da Patricia, que fica buscando a menina, que tem um background com a esposa desaparecida. Pois é, quem faz aquele papel é a Tilda. Aí você fala, como assim? Mas é um senhor de 70, 80 anos de idade, sim, é a Tilda com a máscara, com a maquiagem, com uma interpretação que se você não pesquisar, você não vai saber. Tanto é que eu fui descobrir isso só depois do filme acabar. Meu queixo foi lá para baixo, e ela faz um terceiro personagem também, que aí a gente vai lá pro final, que é a mãe Marcos, sabe? Aquela senhora, aquela velha, senhora é sacanagem, né? Aquela velha lá sentada, toda... Pois é, quem faz aquele personagem grotesco também é a Tilda Swinton. Então, palmas pra Tilda. E um aspecto também interessantíssimo nesse remake é a relação entre a Madame Blanc, a personagem da Tilda Swinton, e da Suzy, a personagem da Dakota Johnson. Porque desde o início elas são muito próximas, né? E aquele instinto materno da Madame Blanc faz da Suzy uma recém-chegada muito íntima dela. E naquela cena, em uma das primeiras vezes que a Suzy vai dançar, e a Madame Blanc, para dar uma força ali para ela, pega nas mãos, nos pés, para ela dançar melhor, e essa cena para mim é uma das melhores do filme. Quando ela começa a dançar e na sala ao lado, a menina que é desertora, que jogou tudo pra cima e vai sair lá da escola, chamando a Madame Blanc de bruxa,
começa lá a se debater. Então a dança, ela é muito mais do que a dança. Ela é um elemento de empoderamento, de força. Ali é como se fosse um ritual mesmo, e é como se elas usassem como uma espécie de arma, né? Então você vê a menina se retorcendo ali por vários minutos e uma cena que não se acaba, mas ao mesmo tempo é interessantíssima. Essa cena, inclusive, é bem no início, e ali você já sabe que tem algo sobrenatural muito forte envolvendo a trama. Isso dá uma permissão maior pro diretor trabalhar esses elementos. E ele não trabalha lá o tempo todo, mas ele vira e mexe, ele põe alguma coisa, ele põe uma cena lá, como por exemplo, quando a personagem da Suzy vê as professoras lá brincando com o policial, né? Ele tá visivelmente paralisado, hipnotizado, e a reação dela, apesar de ser surpresa, ela não deixa ficar confusa, porque você sabe que a Suzy dessa versão já tá ligada àquele lugar, e a gente vê isso em alguns flashbacks quando ela era criança e o destino dela já falava em Berlim e tal. Então ela tem uma ligação sombria e muito forte com aquela comunidade. E é engraçado, né? Porque por mais que a gente tenha uma noção do que vai acontecer no ato final, né, no que vai se desencadear, o lance das bruxas, das três mães, o desenvolvimento e esse ponto de vista diferenciado é que, na minha opinião, deu mais fôlego e mais interesse para a trama. E a parte do terapeuta investigando, indo atrás da Patrícia, etc., inicialmente pode até parecer que não acrescenta muito para a trama como um todo, mas aí da metade para o final, a importância dele cresce, o envolvimento, o lance com a esposa dele. Inclusive, quem faz a esposa dele, rapidinho, uma participação especial, é a Jessica Harper, a atriz que fez a Suzy no original de 77. Outro elemento essencial para o filme é o aspecto psicológico, não só na tensão do filme daqueles personagens, como na prática da dança, porque as alunas elas precisam treinar, ensaiar, é muita pressão, né? O perfeccionismo das professoras exigem muito delas, e aí você tem aquele contraponto, se você não sabe se elas estão desestabilizadas por conta desse perfeccionismo, né? Por conta dessa questão psicológica, ou se é uma influência sombria, ou simplesmente pode ser os dois aspectos unidos. E mesmo que não seja tão intenso visualmente quanto o original, esse aqui ele tem momentos ali espalhados pelo filme que são bem memoráveis também no aspecto visual, como por exemplo a cena da dança em que elas estão vestidas com aquelas cordas vermelhas e a personagem lá da Mia Goth sai desesperada, encontra a personagem da Patrícia numa espécie de porão, toda lá sendo sugada provavelmente pela mãe Marcos. Esse lance das mães, inclusive, que são três, né? Tem a mãe Suspiria lá, que até então se achavam que a mãe Marcos era uma espécie de reencarnação dessa mãe Suspiria, que por sua vez são entidades poderosas aí no Coven, né? No mundo das bruxas. E essa cena da dança é extremamente evocativa, né? A movimentação das personagens e a intensidade depois da personagem da Mia Goth voltando para aquela encenação, hipnotizada, e depois a quebra dessa hipnose e a quebra daquela dança que se assemelha muito a um ritual. E aí finalmente a gente se aproxima do ato final, onde as professoras mais experientes ali, as bruxas, já sabem que a Suzy pode cumprir com o destino dela, que é o quê? Que é ceder o corpo físico dela para a mãe Marcos. E ela, como já deve ter lá os seus mais de 100 anos de idade, já está no leito de morte, cansada, precisa de um corpo forte, um corpo adequado. E na cena final, antes do epílogo, a gente tem essa cena que é a mais violenta, memorável, e que aí o Guadagnino pega muito da referência do Suspiria original, que é aquela tonalidade forte, saturada de vermelho. Tudo parecia muito bem. A Suzy parecia já ter aceitado o seu destino, que era abrigar a alma da mãe Marcos, que seria a mãe Suspiria. E a personagem da Madame Blanc sente que tem alguma coisa errada ali naquela situação, parece tentar fazer a Suzy voltar atrás, e a Madame Marcos acaba supostamente matando ela numa cena ali também bem marcante. E aí, conversa vai, conversa vem, a Suzy, na verdade, a grande revelação, e diferente do desfecho
também do primeiro filme, a Suzy se revela, na verdade, a verdadeira mãe Suspirion, e não a Marcus. A Marcus, eu diria que é talvez até uma crítica aos falsos profetas que a gente vê por todos os cantos, né? Então a Marcus poderia sim ser uma bruxa poderosíssima e tal, mas ela não era a reencarnação ou qualquer coisa vinculada com a mãe Suspirion, e sim a Suzy desde o seu nascimento, e ela tinha o destino para ir lá para Berlim, pegar o que era de direito dela, que era a escola. E a Suzy, já como a poderosa mãe Suspirion, invoca uma criatura preta que começa a fazer a festa para ela, principalmente com aquelas que não vão ser devotas à nova manda-chuva e que falam aí o nome da mãe Marcus, remetendo a devoção a ela ainda, apesar da reviravolta. Então, cabeças explodem, literalmente falando, e uma cena com visual, ritmo e atmosfera totalmente desconfortantes. E aí, depois que a festa acabou, a gente vai finalmente pro epílogo, que são os minutos finais dessa história, mostrando ali a academia no dia seguinte, todo mundo como se tivesse voltado de uma festa, de ressaca, isso as meninas que sobreviveram. E aí a Suzy, a mãe Suspirion, vai fazer uma visita para o terapeuta que conseguiu sair vivo dessa, e ela vai contar como que a esposa dele desapareceu, que na verdade ela foi levada para um campo na época da guerra. Ela inclusive lembra para ele que as mulheres que passaram na vida dele sumiram e que ele acabou não podendo fazer nada a respeito para recuperar elas de volta. Mas aí, depois de contar toda a verdade para ele, ela acaba apagando a memória do velho pobre coitado, e aí o filme acaba. Bem, foi uma experiência intensa para mim. Como eu disse lá no início do vídeo, eu sei que é um filme que vai dividir opiniões, porque tem pessoas que estavam esperando uma pegada mais Suspiria de 77, talvez não tenha gostado dessa aproximação, abordagem que o Luca Guadagnino optou fazer aqui, mas se é para fazer um remake, vamos fazer uma coisa diferente, aproveitando sons, elementos, de maneira extremamente competente, muitas vezes original, e para mim foi bem instigante e me surpreendeu durante várias vezes, seja com as personagens e elementos bizarros, a direção ou o desfecho. É um filmaço, eu dou uma nota 9, não vejo a hora de rever o filme e pegar outros elementos que eu tenho certeza que eu acabei não pegando. E agora é a sua vez, você já assistiu o novo Suspiria? Você amou assim como eu? Não gostou nem um pouco? Achou mais ou menos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou terminando aqui porque eu já estou morrendo de calor, a minha cabeça está fritando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço e até mais.